Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Na medida do possível, se cuidando, né? Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, né? Também dos decretos aí, tanto em âmbito estadual, né? Como em âmbito municipal, né? Que eu acho que é bem importante esse cuidado, né? Para que a gente consiga passar por essa fase delicada, né? Todo mundo com saúde, tá? Então, hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre um contrato especial, tá? Gostaria de lembrar vocês que na disciplina de contratos especiais do trabalho, a gente já trabalhou vários contratos, tá? Dentre eles, nas aulas presenciais, contrato de estágio, contrato de aprendizagem, contrato de emprego doméstico, né? E de forma não presencial, então, a gente trabalhou trabalho a domicílio, teletrabalho, tá? Contrato por prazo determinado, tá? Tanto na CLT como na legislação específica, contrato de safra, contrato de obra certa, tá? Então a gente trabalhou assim vários contratos, né? Em se tratando da disciplina de contratos especiais do trabalho. O penúltimo contrato que a gente disponibilizou o conteúdo para que vocês dessem uma olhada é o contrato de trabalho do representante comercial autônomo, tá? E é sobre esse contrato que eu queria mencionar alguns dispositivos legais, tá? Bom, o que nós temos aqui? Nesse contrato de representante comercial autônomo, nós temos uma lei específica, tá? É a Lei 4886 de 1965, tá? Bom, essa legislação, então, ela regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, tá? Gostaria de mencionar alguns artigos, né, alguns dispositivos legais com vocês, que me parece que são os mais importantes dentro, né, contidos na legislação, tá? Essa lei não é uma lei tão extensa, tá? Se a gente for fazer uma se a gente for fazer uma comparação com outras, né, com outros contratos, é uma lei que ela é pequena, ela tem 49 artigos, sendo que alguns deles já foram revogados, né, inclusive na própria legislação a gente tem essa informação. E aí eu gostaria de conversar com vocês, então, sobre, né, que a gente fizesse a leitura do artigo, que a gente entendesse como funciona então, esse contrato diferenciado. Acho que é interessante a gente fazer a leitura, então, do artigo 1º, do artigo 2º também, tá? Artigo 4º, os mais importantes, artigo 10º, tá? Artigo 17, artigo 18, tá? Que são os dispositivos legais mais importantes contidos na lei. É claro que é importante que vocês façam essa leitura na íntegra, mas esses artigos são os mais importantes para que a gente tenha noção e referência de como funciona o contrato, tá? Também o artigo 27, eu acho que é importante que a gente passe os olhos, artigo 36, tá? Então, a gente vai iniciar. Como é que funciona, então, essa relação, então, essa atividade de representante comercial autônomo, tá? O artigo 1º, ele traz a conceituação. Como é que é esse contrato, tá? Então, é quem exerce a representação comercial de forma autônoma, porque a própria lei já está se referindo, né, que é o representante comercial autônomo, tá? Pode ser tanto uma pessoa física, como pode ser a pessoa jurídica, tá? Sem relação de emprego, porque aqui não existe relação de emprego, tá? Em caráter não eventual, tá? Em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, tá? A mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando então propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, tá? Então aqui a gente menciona o seguinte, que o representante comercial autônomo, ele pode ser tanto pessoa física ou jurídica, tá?
e ele não possui a relação de emprego, porque a relação de emprego deve estar presente, e a gente já mencionou os requisitos da relação de emprego, né? Que é pessoa física, então não pode ser uma pessoa jurídica. Então, aqui a pessoa jurídica ela pode ser, então, representante comercial autônomo. Nós temos também a pessoalidade, né? Nós temos a habitualidade ou não eventualidade, nós temos a onerosidade, nós temos a subordinação na relação de emprego, o que diferencia aqui, tá? Esse contrato, porque não inexiste essa relação de emprego, tá? O parágrafo único dispõe, então, quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação. Então, quando for, né, uma modalidade mercantil, não se aplica, então, a esse contrato de representante comercial autônomo. Por quê? Porque a modalidade mercantil, ela tem uma legislação própria, então não vai se aplicar a Lei 486, tá? 486 de 65. O que é importante também? Olha só, o artigo 3º, ele dispõe exatamente, então, sobre, tá? O candidato a registro, tá? O candidato a registro, como representante comercial, deverá apresentar, tá? Então, para que, né, se constitua, então, essa atividade, né, de representante comercial autônomo, é necessário o registro. E para que a gente consiga fazer o registro, então, é imprescindível que se observe, então, o artigo 3º, tá? E a documentação que precisa ser apresentada, tá? A letra A menciona prova de identidade, ou seja, identidade, tá? Letra B, prova de quitação com o serviço militar quando a ele obrigatório, né? Quando ele é obrigatório. Então, aqui nós temos o quê? A apresentação da identidade, tá? A cópia, prova de quitação, né? Com serviço militar. Letra C, prova de estar em dia com as exigências da legislação eleitoral. Tem que fazer prova, então, da legislação eleitoral se está tudo ok, né? Letra D, folha corrida de antecedentes expedida pelos cartórios criminais das comarcas em que o registrado houver sido domiciliado nos últimos 10 anos. Então, é imprescindível que ele apresente a folha de antecedentes criminais, tá? Tem que ir até o cartório, retirar essa folha corrida, que aparece os antecedentes, né? E é um documento obrigatório, tá? Bom, o que nós temos aqui? Parágrafo 3º, tá? As pessoas jurídicas deverão fazer prova de sua existência legal. Então, a gente mencionou agora o que é necessário para que o candidato, né, para que a pessoa que vá constituir esse registro, né, da atividade de representante comercial, ele tem que apresentar, tá? A gente mencionou pessoa física. Agora, então, quando a gente menciona a pessoa jurídica, é necessário, tá, que a empresa faça prova da existência legal. E aí, o que é importante, então, né? O que é importante? Também é importante o artigo 4º, que dispõe o seguinte, tá? Não pode ser representante comercial quem? Letra A. O que não pode ser comerciante, tá? Então, as pessoas ou físicas ou jurídicas que não puderem exercer a atividade de comerciante não conseguem fazer o registro, tá? Letra B, o falido não reabilitado. Quem faliu deve esperar um prazo, né, depois de extinta a obrigação, para que possa constituir, né, uma nova empresa, tá? Então, tem que observar esse prazo. Se o falido não está reabilitado, ele não pode, então, levar a registro, né? Constituir a registro, então, a sua empresa, tá? Acho que é importante também a letra C, o que não tenha sido condenado por infração penal de natureza infamante, tais como falsidade, estelionato, apropriação indébita, contrabando, roubo, furto, lenocínio ou crimes também punidos com a perda de cargo público.
tá? Então, aqui na letra C, a gente tem várias situações, tá? Em que, se, né, o agente que for levado a registro tiver uma dessas situações, cometido um estelionato, uma apropriação indébita, tá? Roubo, furto, contrabando, tá? Ou qualquer crime e tenha sido punido com a perda do cargo, não pode levar a registro, tá? E a letra D menciona o seguinte: o que estiver com seu registro comercial cancelado com penalidade. Bom, se a penalidade dele foi o cancelamento do registro, então ele não pode constituir, né, levar a registro novamente, porque ele já sofreu uma penalidade, né, e perdeu, né, o registro, tá? Bom, no próximo bloco, então, a gente segue conversando, então, um pouquinho sobre o artigo 10, tá? E continuamos fazendo as observações, então, mais importantes da lei, né? Desse contrato especial, que é o contrato de representante comercial autônomo, por meio da Lei 4886 de 65, tá? Nos vemos daqui a pouquinho, então. Até mais.